Salve, salve rapaziada, Felipe Cardoso de volta com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br, a sua central do conhecimento na web. Gostaria de pedir desculpa aí ao pessoal, realmente o site ele deu uma parada aí, não foi porque a gente quis, como eu mencionei aí no comentário, nós estamos aí ajustando alguns detalhes aí para a inauguração do programa MX Web TV, que provavelmente acontecerá na próxima segunda-feira. Ok? Outra coisa também que eu comentei aí que eu me mudei, né? Agora estou morando na cidade de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. Aí quem não deve ter visto é o Big Brother Brasil, conhecido aí a Fanny, né, que é moradora aí da nossa cidade. Cidade na qual eu nasci, né, eu morava anteriormente na Tijuca, né, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, e eu moro aqui em Nova Iguaçu, cidade também onde reside o Aleixo, onde reside toda a minha família. Então, nessa mudança toda, acabei ficando sem internet ainda, acesso de escada é uma tortura, além de ser muito caro, é uma tortura, e eu estou aguardando a migração da minha banda larga para cá, ok? Bom, mas não vou deixá-los na mão. Eu vou fazer uma videoaula aqui, na verdade, eu acho que é uma das videoaulas mais importantes aí de Fireworks, que é falando sobre colorização, falando sobre cores, né? Então a gente tem aí, uma vez eu recebi um e-mail de um visitante do site, ele me mandou o layout dele e assim, eu fiquei impressionado, né, com o tipo de cor que foi utilizado naquele site. Então, você, por causa de cor, você pode perder aí um serviço, você pode fazer um projeto mal feito, você pode perder aí um projeto, um site aí que você possa vir a orçar, né, passar um orçamento para o cliente não vai querer, justamente por causa da cor, porque a cor, na verdade, é a primeira coisa que tem que ser definida quando você vai desenvolver o site no Fireworks, ok? Bom, existem dois tipos de cores, né? Isso não é um padrão, mas eu costumo sempre definir dessa forma. Então, a gente chama as cores de primitivas e cores derivadas. Tá? O que são cores primitivas? Por exemplo, a gente tem aqui na paleta de cor, as cores aqui, ó, do lado esquerdo, que são as cores primitivas. Tá? A gente tem a opção RGB, que significa Red, Green, Blue, né? E a gente tem aqui umas cores padrões aqui na paleta de cor. Tá vendo? A gente tem aqui um roxo, um lilás, né? Um azul ciano, um amarelo, um azul, um verde, um vermelho. Aqui vem branco até o cinza escuro, ok? Cor primitiva é nada mais, nada menos do que essas cores padrões aqui, essas cores sem nenhuma configuração em cima dela, sem nenhuma modificação, né? Quando você não trabalha numa cor, geralmente essas cores aqui que englobam o RGB, né? Você acaba não tendo um resultado muito satisfatório, ok? Por exemplo, eu já tenho aqui um topo e um menu. Por exemplo, vamos supor que fosse um site aí com topo e com menu lateral esquerdo, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, uma cor primitiva amarela. Vocês podem ver que, nossa, fica aquela coisa muito cintilante, né? Isso aqui chega a ofuscar a vista. Inclusive, eu já coloquei até uma matéria aí no site falando sobre pessoas que têm epilepsia por causa de cores fortes e em movimentos também. Enfim, a gente tem que sempre estar buscando a acessibilidade, né? Mesmo que eu alterne aqui a cor, vocês podem ver que não fica uma coisa amadora, né? Melhor dizendo. E isso aqui não passa credibilidade para o designer que vai trabalhar com web, né? Um designer que vai trabalhar diretamente aí para desenvolvimento de site. Talvez você até possa utilizar essas cores aqui. Quando eu digo design e web, porque tem designer que faz outros tipos de trabalhos artísticos aí. Tem um designer que trabalha só em gráfica, enfim. Mas para design web, você tem que ter uma coisa em mente. É sempre tentar trabalhar com cores derivadas, né? Eu vou explicar aí o que são cores derivadas, ok? Bom, então aqui tem aqui um topo amarelo, vou colocar, por exemplo, aqui esse azul aqui, ó. Você pode ver que não passa um tom profissional. Se vocês puderem acessar o site do Globo.com, por exemplo, vocês podem ver que lá em cima tem um menu, né? Aquele menu padrão que são coloridos, né? E vocês podem ver que ele tem vermelho, tem um azul. E mesmo assim você vê que o tom de cor não é uma cor primitiva. Eles deram uma modificadazinha para ficar uma cor
derivada, né? Uma coisa bem suave. Vamos supor então, vou dar um exemplo aqui, voltar aqui no vermelho, que a gente quisesse fazer um site com cores perfeitas, né? Ou melhor, cores bonitas, né? A gente vai trabalhar aqui para poder fazer, deixar uma cor derivada e tirar esse vermelhão que está aqui, ok? Como é que a gente faz isso? Vou selecionar aqui os dois, Shift pressionado, clique em um, clique no outro. Eu venho aqui no baldinho, ó, e você tem aqui o Sys Color Picker, onde você pode trabalhar com essas cores, modificar aí a configuração da cor. Então, você vê aqui que você tem aqui o controle, ó, da cor. Eu posso ou colocar um tom um pouquinho clarinho ou então um tom escuro. Se eu colocar um tom escuro, vocês já podem ver que já dá uma diferença enorme. Por exemplo, se eu intercalar esse vermelho aqui e o menu, por exemplo, com um cinza bem clarinho, um pouquinho mais claro, já dá uma diferença enorme. Você já consegue trabalhar aqui com esse tipo de cor. Com essas duas cores. Outra coisa interessante é também a combinação de cor. Bom, não existe eu chegar, por exemplo, e colocar aqui um azul dessa cor e vir aqui, por exemplo, e colocar esse verde aqui. Até que pode combinar um pouquinho. Vou ver uma outra cor aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Esse aqui. Quer dizer, são cores que acabam criando um confronto, né, entre uma cor e outra. Agora, o que seria mais fácil você fazer? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no baldinho e colocar a mesma cor do topo. E pegar aqui e colocar isso aqui como uma cor derivada. Eu posso vir aqui um pouquinho mais para cá, ó. Então você já tem uma coisa um pouco mais agradável. Você já pode começar a trabalhar aí. Por exemplo, se eu for criar um menu aqui, eu posso criar aqui blocos aqui, ó, brancos ou então blocos cinzas. Um pouco mais claro. Tá vendo? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, e já há uma diferença. E para você que sempre quiser trabalhar desenvolvendo um site, aí você tem que ter uma coisa também em mente, que determinados projetos pedem determinadas cores. Antes da gente ter isso em mente, a gente tem que entender também uma coisa muito importante, que é chamada logomarca. Isso é uma coisa muito importante, porque você, por exemplo, vou pegar aqui a logomarca do MX Web TV, ou melhor, do MX Masters. Vou dar um Ctrl+C aqui, deletar aqui, vou colar aqui. Imagina que eu estou fazendo um site com um cliente onde a logomarca dele é essa. Aí eu vou fazer um site com esse fundo aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor. Bom, você já vê que de cara não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não combina nada. Né? Se você, por exemplo, fizer aqui um menu, vai dar um contraste incrível, né? Agora, se você trabalhar, por exemplo, com cinza, tá vendo que já deu uma diferença. Você pode pegar aqui essa parte que dá a logomarca aí, vir aqui e trabalhar com um derivado, por exemplo, tá vendo? Já é uma coisa diferente que você acaba criando, né? Já começa a ter uma combinação de cor. Por exemplo, se você for fazer um site empresarial, uma coisa que você pode trabalhar é o cinza e o azul, que são cores que combinam, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, um site todo preto, isso é uma coisa muito importante. Sempre procurar utilizar imagens que não venham se confrontar com esse preto. Por exemplo, o branco já é uma coisa óbvia, né? Que você não vai ter problema. Agora você tem, por exemplo, aqui um marrom, você pode escolher aí um verde e vir aqui pegar uma cor derivada, aqui um verde escuro, por exemplo. Mas o branco geralmente cai melhor aí com o preto, tá? Você tem que ter sempre esse cuidado aí, ok? Então isso aí é uma dica que vai para vocês. Outra coisa interessante que vocês podem usar também é o degradê, que sempre deixa o site mais bonito. Já vi que já dá uma diferença aí enorme, né? Então, gente, cores primitivas, como esse amarelo aqui, como esse vermelho, essas cores aí não são interessantes aí para você trabalhar aí no seu dia a dia, ok? Sempre tente buscar cores derivadas. Por exemplo, pegar aqui um amarelo, vou colocar aqui uma cor, você já vê que já dá uma diferença. Lógico que não vai combinar.
mesmo que não combine, mas dá uma diferença imensa, como vocês podem ver. Então, você trabalhar com cor derivada é um ganho excepcional que você tem aí para o design do seu projeto, né? Para o desempenho do seu projeto. Então, sempre busque desenvolver um projeto com cores atraentes, ok? Porque você tem aí, pode vir a ter problema aí com o seu cliente e ter o seu projeto não aprovado. Então, como eu falei aí, a gente utiliza aí visando a logomarca e também o projeto em si. Se você tem um site aí de uma empresa, você pode fazer um azul, por exemplo, um azul com cinza. Se você tem, por exemplo, um site aí de uma clínica odontológica, você pode pegar aqui o azul e colocar um tom bem clean, tá? Um azulzinho bem clarinho, por exemplo, para ficar aquela coisa bem tranquila, um site de uma clínica, de um hospital, né? Você não vai colocar uma cor que possa ser uma coisa muito pesada, né? Então você tem que ter isso em mente. Isso já tem que estar na veia, já tem que estar no gatilho aí para quando você começar a desenvolver seu layout. Outra coisa legal que eu acho que é interessante falar aí também, que eu vejo muita gente fazer, por exemplo, menu e utilizar o bevel no menu aqui, por exemplo. Ó. Eu venho aqui em Filters. Opa, não é esse aqui não. Esse aqui. Então, ó, eu adicionei aqui um Alt Bevel. Você pode ver que tem gente que está fazendo site com isso aqui. Tá, você até tem projeto que você pode trabalhar, mas isso aqui deixa visualmente muito feio, né? Então tente trabalhar com cores chapadas, tá? Às vezes o simples, ele pode fazer diferença aí no seu projeto. Ok, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham entendido aí o intuito principal dessa videoaula, que é justamente passar para vocês a dica de trabalharem com, na maioria das vezes, vamos dizer assim, não, nem sempre, mas na maioria das vezes, para a web trabalharem com cores derivadas, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, até a próxima e fiquem ligados, segunda-feira, MX Web TV na área. Abraço a todos, fui!